Bom dia, boa tarde e boa noite! Estamos de volta no Trigo no Game. Eu sou o Geilson e me acompanha aqui. Aqui, Matheus Mamani. Estamos aqui mais uma vez, né, Gê? Exato. Olha Dessa só. vez a gente aumentou a frequência, né? Já é a terceira vez em menos de uma semana, olha só. Eu tô surpreso. Olha só o que as férias podem fazer com as pessoas. Pois é. Ah, beleza. E, Gê, Então, pode me comentar. Comente o que você veio trazer hoje aqui. isso, Gê, isso. Então, eu queria te convidar para fazer um breve exercício de imaginação comigo. Beleza? Beleza. Ok. É mais ou menos assim. É, Queria que você imaginasse que você tá. Bom, se imagine em algumas centenas de anos no futuro. Aqui, o apocalipse já aconteceu. Cidades foram inundadas. Poucas ainda restam. Houve sim um avanço tecnológico, pois existem androides com inteligência humana. Mas todo esse avanço não impediu o fim. De alguma forma, os dias são tranquilos. Seus vizinhos se importam com você. Há uma relação constante de acolhimento e troca. É normal parar o que você está fazendo para dividir uma bebida refrescante com alguém. Ao seu redor, é possível ver a natureza, aos poucos, reivindicando seu espaço. Há muita beleza nesse momento. Entretanto, um gosto leve de tristeza, melancolia. Presenciar o desabrochar de uma era, de uma espécie inteira, nunca foi tão pacífico. Esse é o universo do Yokohama Kaidashi Kiko, do Hitoshi Ashinano, no sentido original, Ashinano Hitoshi. E o que você achou? Fiquei curioso. Gostei da Curioso? narração, a narração foi muito boa. Obrigado. Tava pensando em como introduzir esse universo, sabe? Sim, eu gostei da temática de ser um pós-apocalipse diferente, né? Isso, é. Essa é uma das principais ideias do Yokohama Kaidashi, né? Que é um mangá que foi publicado no Japão em 94 até 2006. E o tema principal dele é exatamente isso que você falou. É ser um pós-apocalipse, só que pacífico, né? Ele não tem aquela pegada destrutiva ou com confrontos e conflitos. Não, ele é tranquilo. Aqui tem paz. E só Hum, isso. E a história começa com uma androide, né? O nome dela é Alpha. E ela toma conta de um café. Café que fica meio que quase no meio de um nada, assim. Tem alguém ali por perto, né? É uma café de estrada. E começa com a Alpha precisando comprar grãos para os cafés dela, né? E nesse dia, logo no primeiro capítulo, a Alpha descobre que o dono dela foi embora viajar e deixou o café para ela, sob responsabilidade total dela. foi comprar cigarro e vazou. Exatamente. E vazou. E nesse meio tempo, a Alpha viaja para umas cidades vizinhas e ela interage com os vizinhos dela, né, também. E é muito bonito, né, esse mangá, porque ele é muito bem desenhado, tem muitos detalhes. E tem uns detalhes também de destruição. É uma calçada que tá com um rachado e do rachado sai um mato, né? E no mangá também é muito comum ver as nuvens passando em volta, né? Eu acho bacana. É difícil ver mangá ou alguma obra desenhada com nuvem assim constantemente. Hum. E essa coisa eu acho interessante, sabe? De quando você tem um mundo caído, né? E da destruição começa a surgir vida, né? Do concreto quebrado nasce plantas, saem plantas. É, e aqui é cheio disso. Gosto muito. E ainda tem cidades, né? Cidades até movimentadas, mas são poucas, com poucas pessoas e pequenas. Mas não passa de algumas resquício do que um dia foi as grandes metrópoles. Uma dúvida. Opa, Yokohama é por causa da cidade, correto? ela fica perto de Yokohama, o café Ah, da, ok. da Alfa, bem pertinho. E, e continuando. E beleza, ela vai comprar o café,
volta, né? E tem, todo momento no quadrinho, né? Tem essa apreciação do mundo à volta dela, né? E é um olhar pra natureza mesmo, né? Olha pro céu, olha pro horizonte, olha pro uma formação, uma floresta, assim, uma copa de árvore. E do momento também que ela convive com as pessoas, né? Vai estar lá o vizinho visitando ela do nada. E vai levar uma melancia pra ela. Aí ela, poxa, obrigado. Aí ele, não, eu vou te dar todas as melancias. Ela não precisa. Ela pega só 10, é engraçado isso. Aí depois aparece alguém, então uma limonada com ela tava fazendo algum trabalho. Mas a todo momento tem uma apreciação, sabe, do contato com o outro, né? Eles vão compartilhar um momento. A Alpha pode ser que ela pegue a harpa que ela toca e compartilhe uma música, sabe? Tem todo envolvimento entre as pessoas e com o mundo ao redor, né? E no fundo sempre tem essa tristeza, essa melancolia, porque quando você olha, muitas vezes a Alpha tá olhando para um mundo destruído, né? Acho que uma das cenas emblemáticas desse mangá é quando a Alpha, ela tá perto de uma cidade, eu não lembro qual é o nome da cidade agora, mas no anoitecer, né? Os postes da cidade que existia ali, eles acendem, mas a cidade tá toda submersa, né? Então os postes acendem embaixo do oceano e contrasta com aquele anoitecer. E o Ashinano, cara, ele faz um trabalho excelente no desenho, fica muito bonito. E algumas das páginas são até coloridas, né? As que são coloridas são perfeitas, assim, de se ver. Então, pelo que você estava me falando, ele é um mangá muito sobre bucolismo, né? Uhum. E também sobre meio que como lugares contam uma história, né? Tipo, a nostalgia que você sente lendo, ou que aqueles momentos passam, aquela sensação de melancolia, ela vem dessa questão de esse lugar carrega toda uma história e do que se foi e o que é hoje, né? Que se foi, o que é hoje e... Perfeito. E como essas coisas mudam, né? Apreciar essa mudança, essa passagem. E isso conecta diretamente com um termo em japonês chamado Mono no Aware, ou Mono no Aware. Não sei se falei correto, me corrija que eu sei que você manja. Imagino que seja Mono no Aware. Isso. Imagino. E ele é um termo japonês e basicamente quer dizer do nascimento, passando pela jornada até o fim. E apreciar a ausência também das coisas, né? Existia uma apreciação melancólica da beleza, da impermanência das coisas. Tipo, poxa, isso aqui é bom. Isso aqui pode ser que não seja mais bom. Pode ser que não tenha necessariamente bom e ruim, mas você só gosta daquele momento. Mas você sabe que ele vai acabar. E que ele é passageiro, né? Como a própria vida, né? Momentos que nós gostamos e é passageiro, e apreciar essa passagem é o que traz o Mono no Aware, né? O termo Mono no Aware, o termo japonês. E esse mangá traz muito disso. Pode falar. Ele me lembra Breath of the Wild, né? O Zelda. Nossa, é verdade. Essa né? questão é porque é muito disso, né? É muito sobre observar a paisagem e ter a melancolia do passado que se perdeu, do passado glorioso, né? E Sim. como lidar com essas cicatrizes do passado, sabe? E entender o mundo que tá ao redor dele. Do Link, no caso, em Zelda. E aqui, pelo que você tem narrado, ele me lembra um pouco dessa sensação. Eu consegui jogar o Breath of the Wild e quando a gente começa o jogo, a gente só lida com ruínas, né, cara? Parece um templo, um castelo. Aí você vai transitando entre algumas cidades e só vê ruínas, né? E coisas abandonadas, casas abandonadas. E tem muito disso, né? Tem muito disso aqui nesse mangá, com certeza. E a sensação é parecida. Mas só que no Breath of the Wild eu ainda sinto que tem uma esperança. Aqui não tem mais. Entendo. Aqui já acabou. Tá vivendo o fim mesmo. E aceitando esse fim chegar. Né? E esse mangá também se encaixa num subgênero, né? Eu não conhecia esse subgênero, não sei se você ouviu falar dele, é o Yashikei. Não sei se você ouviu falar antes. Não. Ele nasceu nos anos 70
mas ele foi se tornar um subgênero lá em 95. Isso foi logo em seguida alguns eventos traumáticos para os japoneses. Teve o terremoto de Hanshin e teve um ataque de sarin no metrô de Tóquio, né? E logo depois ele se torna um subgênero porque o Yashikei é como se fosse uma obra, né? Pode ser tanto um mangá, pode ser uma música, pode ser uma canção, que é algo que cura, é algo que faz bem para quem consome aquilo, né? E esse mangá, ele traz muito disso, né? Ele traz essa melancolia, esse bucolismo, essa apreciação da vida, apesar dela estar findando, mas de uma forma que pro leitor, pra leitora, tem uma sensação boa. Você gosta de ler aquilo. Além do próprio Ashirano desenhar muito bem, né? É uma história muito acolhedora, é uma história que traz um quentinho quando você tá consumindo, sabe? É esse tipo de história. Então é uma obra fruto de um movimento artístico, né? Eu acho que não exatamente fruto, mas com certeza bebe muito. Ok. Porque a obra é de 94 e o subgênero nasce em 95, né? É próximo. Existe ali com certeza influência. Existem outras obras de Ashikei, mas eu não encontrei algo tão famoso assim. Inclusive, eu acho que de mangá, Yokohama Kaidashi é uma das maiores referências do gênero. Mas ainda assim, é bem discreta, né? Yokohama nem chegou no Brasil ainda. Sim, mas com você falando os temas que ele aborda, eu consigo relacionar com muitas obras japonesas, assim, tipo... Jogos de videogame, né? O Zelda, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom bebem muito dessa fonte. E até, assim, ele me remete muito a filmes do Estúdio Ghibli também. Ah, sim. Essa questão de apreciação pela natureza, né? Uma melancolia no cotidiano, sabe? Sim. Tem alguns filmes do Ghibli que trazem uma melancolia. Uns detalhes. Sim. Enfim, Matheus, você já terminou de ler o mangá? Ele conta com 140 capítulos. Eu, infelizmente, não terminei de ler, até porque não chegou oficialmente no Brasil. E a versão gringa, não queria pagar muito caro pra ler. Então eu li de algumas formas aí que as pessoas entendem. Mas aí quando eu tava lendo, poxa, cara, eu queria folhear, né? Eu queria apreciar e eu vou torcer pra alguém, uma editora, quem sabe, consegue trazer pro Brasil. Inclusive, eu estimulo aqui as pessoas que estão escutando a gente a mandar um e-mail pra JBC, pra New Pop, sugerindo aqui o Yokohama Kaidashi Kiko. É uma obra que vale a pena e ela não é muito longa, né? Ela sairia no máximo em 5 mangás, talvez grandinhos. Já atenderia. E é tudo isso que eu descrevi, cara. É uma obra muito convidativa, muito bela. E com essa reflexo, né? Olhando pra esse mangá, ele trata de um tema que nunca vai ser... E sempre vai estar em pauta, né? Que é a passagem da vida, né? E como ela é boa, momentos ruins, momentos bons, mas ainda assim vai encontrar sempre o fim. E o Yokohama traz muito disso. Eu gostei, Matheus. Eu fiquei bem interessado em ler também agora, que você falando assim, explicando. Ah, sim, cara. Fico feliz você ter se interessado. Espero que você consiga. Espero que não só eu, mas também quem está ouvindo essa conversa. Sim, por favor. Se você ficou interessada, comenta aqui pra gente. Fala se gostou, já leu algo parecido. A gente vai adorar saber. E você quer acrescentar mais alguma coisa, Matheus, sobre o mangá, ou é isso mesmo? Olha, acho que é isso mesmo. O mangá, só mais um pequeno detalhe, ele traz mistérios, né? Tem alguns mistérios no mangá. Por exemplo, a Alpha, ela vê uma aeronave sobrevoando o planeta, né? E alguns quadrinhos mostram as pessoas dentro dessa aeronave. Parece que tem outros humanos e outros androides lá dentro. E aí eles fazem alguns comentários sobre esse fim que eles presenciam através da janela do avião, né? Me passa a sensação, eu não cheguei até o fim pra saber, que é algum tipo de arca de pessoas que
vão ficar ali, vão sobreviver ali mesmo, sobrevoando só o planeta, né? Entendi. E pelo que eu li aqui dos artigos de pessoas que comentaram sobre o mangá, não dá em nada, sabe? Não revela muita coisa. O próprio mangá, ele mantém vários mistérios, né? Por exemplo, os androides homens, eles vivem menos. E não tem um motivo, claro. As mulheres não, as androides fêmeas, elas vivem muito mais. Base pra especulação, né? Tipo, Sim. aí esses mistérios permitem que quem consuma o mangá possa teorizar, né? E o que gera mais discussão sobre. Então é uma boa estratégia, inclusive. Nossa, é verdade. Deixar o mistériozinho na medida é muito importante. Sim, você acaba criando um vínculo maior do leitor com a obra, ou do espectador, etc. Uhum. Perfeito. Eu tinha mais uma dúvida só. Minha por dúvida favor. rápida. Você comentou que o vizinho traz uma melancia pra Android. Isso. Os androides desse mundo comem? No geral, falando da Alpha, né? Porque tem outras versões de androids, mas a versão da Alpha, ela pode comer vegetais, mas proteínas ela pode comer muito pouquinho. Ela até evita, pra falar a verdade. Inclusive, né? Esse tipo de androide é aquele que é quase um humano completo, né? Ela até bebe. Tem um episódio que ela bebe saquê. E ela fica bêbada, só que ela fica bêbada muito rápido. Não fica bêbada como uma pessoa normal. Aí, nesse quadrinho, inclusive, ela enche a cara e ela começa a dançar e cantar. De tão animada que ela ficou. E as pessoas em volta ficam, meu Deus, eu não sabia que ela fazia isso. E por ela ser um androide, né, ela executa os movimentos com uma maestria e perfeição incrível. E as pessoas ficam admiradas. Tem esses detalhes. Então, depois dessa minha dúvida frívola, acho que a gente pode se despedir, né? Podemos. Eu sou o Geilson. E eu sou o Matheus Amani. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.